Bom dia a todos. Havendo quórum regimental, damos início à quinta reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito número 2 de 2022, destinada a investigar e apurar irregularidades na direção executiva e na presidência da Fundação Educacional do município de Assis. Na reunião de hoje, vamos deliberar aí os próximos passos da comissão, desde oitivas até as requisições documentais. Eu trouxe algumas sugestões aqui, mas fica aberto se vocês tiverem mais alguma. Com base nas anotações que a gente foi pedindo para o nosso pessoal aqui do administrativo ir fazendo durante as oitivas, eu sugiro a gente pedir os documentos referentes ao concurso do Jairo. Aí seria pegar o concurso de capa a capa. O Jairo é o coordenador da medicina. Pegar o registro da banca, quem é que participou, o edital para a gente saber quantas horas que estavam atribuídas para ele no concurso, em quais disciplinas, se os membros da banca eram médicos, se eles tinham a mesma titulação, para a gente avaliar aí a legalidade e o processo do concurso dele. Aí eu sugiro a gente pegar também as atribuições de aula e o registro de ponto de alguns dos professores que eu listo aqui, que são professores que recebem acima do teto. São eles: Camila Marrone Roncon Picon, Edson Renedori Miyashiro, Felipe Costa Vicente, Nelly Regina Sartori Neves, Patrícia do Amaral Oish, Ricardo Stepani, Júlia Ferreira Stepani, Shirlene Palvequeire, Wilson Luiz de Oliveira e Rosângela Gonçalves da Silva. Aí seria o caso para a gente conferir se o atribuído está sendo efetivamente pago e se isso bate com o registro de ponto, para a gente saber quantas dessas aulas estão sendo efetivamente ministradas em sala de aula e quantos não estão. E sabe que assim, eu acho que a gente precisa, é um ponto relevante, a história do concurso, para mim, não ficou muito clara onde que estão dentro das aulas, das horas atribuídas, né? Cursos? Os cursos, você fala? Concursos. A professora Dedé e a professora Rosângela falaram sobre o pagamento a mais quando faz concurso. Mas eu não consegui compreender, eu acho que daí através de algum documento, porque ela colocou que ela recebe hora-aula trabalhada, hora-aula para ser realizado o concurso. Se recebe a hora trabalhada, que é um dos atributos fazer concurso, e por que recebe a mais ainda? Eu não consegui, eu não sei se os senhores conseguiram compreender essa dinâmica, mas eu acho que a gente precisa de algum documento para poder compreender. E isso daí, para mim, não ficou claro. Eu concordo plenamente, Vênia. Eu só vou colocar em deliberação para a gente definir esse daqui do concurso do Jairo e as atribuições de aula e registros de pontos dos professores que eu listei, incluindo a Arlete Aparecida Marçal. Vocês concordam? Podemos fazer essa requisição? Sim. Agora a gente entra nessa questão do concurso. Quais documentos será que a gente pode pedir? Eu lembro que ela citou um termo de parceria com o CIVAP. Eu acho que era interessante a gente requisitar esse termo de parceria com o CIVAP, porque, pelo que ela disse, ela faz concurso em Tarumã, Cândido Mota, Maracaí, em várias cidades. Então, acho que através desse termo de parceria com o CIVAP, a gente pode entender melhor. E eu acho que a gente pode também pedir esclarecimento para a FEMA, no sentido como que se você tem uma instituição de âmbito público, que normativa que se deu para montar uma comissão. Perfeito. Né? Qual foi o procedimento legal para designação da comissão de concurso? Quais normativas de pagamento? Quais normativas de... As nomeações dos servidores são feitas por portarias. Mas o que eles colocaram que não teve nenhuma portaria. Mas vamos pedir para eles responderem isso. Então, é isso que para a gente não ficou claro. Se você tem um âmbito público no privado,
Eu posso estar falando, ó, você vai, mas no âmbito público tem que ter alguma designação. Geralmente E não. que elas colocaram que não teve nenhuma designação. Então, quais são as portarias de nomeação para a comissão de concursos? Aí- Se existe, quais são? Se existe, principalmente. Se existe, porque Existem as portarias e se enviaram as segundo cópias, né? as testemunhas não existiam. Então, se existe, quais são? Se não existe, quais foram os procedimentos, né? Existe portaria de nomeação da professora Elisete Melo e Rosângela Gonçalves para a comissão de concursos. E a forma do pagamento também, normativas para formas de pagamento. Isso eu coloquei já. Quais as normativas de pagamentos? Como são pagos as verbas referentes aos concursos. Aí eu acho que uma parte importante, sensível desse depoimento é que elas falaram que quem definia o valor que ia ser pago para elas era o Vela. Então eu acho que a gente tem que bolar uma pergunta para pegar isso. Como é que é definido o valor a ser pago para cada um? Existem normativas da forma de pagamento, né? Então, e a questão... Acho que falta uma normativa ainda, né? Porque para a FEMA fazer concurso tem que ter uma normativa falando que a FEMA está habilitada para isso, não tem? Não, ela se enquadra naquela situação lá da licitação, artigo 24, inciso 13, se não me engano, que fala que ela pode, como ela é uma fundação pública, ela dedicada à educação, estudo, essas coisas, ela tem essa faculdade de promover esse tipo de concurso, né? A elaboração das provas. Entendi, mas eles não precisam regulamentar isso dentro da instituição? Eu acho que não consigo enxergar como regulamentar, talvez delimitar só, né, quem vai fazer essa A lei parte. já 866 já autoriza, né? Então eu acho que ela é mais assim, definir que nem quem faz parte da comissão, Isso. critérios de pagamento, essas Uma coisas. coisa que eu estava perguntar é quais são os projetos de extensão, porque essas verbas do concurso foram lançadas como projetos. Tanto projeto que eu escrevi projeto com G aqui. Eu acho que também as normativas, quais são os projetos que podem ser pagos dos professores, porque todos os professores falaram, eu recebo 10 horas aulas, mas tem um complemento porque eu faço orientação, projeto. Quais são os projetos que são pagos, que podem ser nem pagos, sabe? Porque eu tenho que ter uma normativa também falando quais projetos, porque senão também qualquer coisa vai ser... O Benelli, quando veio aqui, ele falou que os projetos são os que passam por lá e que é autorizado lá pelo IMESA, os que pode ser remunerado. Então, mas para o IMESA poder autorizar, ele precisa ter Nem tem. um regulamento. E que regulamento que ele segue? Que critério que ele segue para falar ok ou não ok? Né? Eu pensei em fazer assim, descrever cada uma das seguintes verbas. Aí a gente pega o Olerite lá e coloca aqui cada uma dessas verbas. Projeto de extensão, quais são os projetos de extensão? Atividade em C, que aparece lá, que seria atividade de concurso. E aí a gente pede a normativa que criou essa verba. O que vocês acham? Perfeito. Porque se está discriminado no limite lá, é que realmente, igual a Vivian está colocando, tem que ter algum ato, alguma normatização dessa linha lá que está no limite, né? Dessa rúbrica que está lá. Nem que seja um memorando, né? Uma circular tem que ter. Uma coisa interna, né? Mas tem que ter. Requisitar normativas. Porque quando a professora Rosângela coloca, nós pagamos 30 conforme, mas da onde que pegou isso? Que isso daí ela nem conseguiu explicar pra gente que padrão que ela faz isso, né? Porque Para qualquer um, tanto que eles queiram. então pro Jonas eu vou dar 25.
Ah, para o doutor Leandro, que tem olho azul, eu vou dar 40. Então tem que ter uma tabela que onde eu posso me ter um parâmetro para isso, né? Tá, só para a gente definir então, essas requisições referentes ao concurso, que eu anotei aqui. Requisição do termo de parceria com o CIVAP. Qual foi o procedimento legal para a designação da comissão de concurso? Vou colocar aqui para a gente requisitar, se tiver. Quais são as normativas de pagamentos? Como são feitos os pagamentos de verbas referentes aos concursos? Se existe portaria de nomeação da Elisete Mello e da Rosângela Gonçalves para a comissão de concurso? Se sim, quais são as portarias de nomeação? Requisitar. Quais são os projetos de extensão que a professora Elisete e a Rosângela fazem parte? E aí, paralelamente a isso, a gente construiu um outro ofício, que eu acho que vai ser separado, de escrever cada uma das seguintes verbas: atividade de concurso, projeto de extensão, atividades adicionais, entre outras que estão nos olelites. Todos de acordo? Podemos deliberar? Sim. Aprovado, então, mais essas requisições. Dando continuidade, aqui tem alguns ECONs que surgiram durante as oitivas, que eu anotei para a gente requisitar. É o ECON 69598, 67988, 68473, 66842, 64315 e 66454. E também requisitar o orçamento enviado pela empresa Michel Almeida Lopes Veículos e Serviços Administrativos no processo 226-2022. Podemos deliberar essas requisições também? Podemos. Perfeito, mas essas requisitadas. Agora, referente à oitiva da Luciana, a gente anotou aqui, ó, requisitar a ficha financeira, olerites e folha de pagamentos da senhora Luciana Barreto Fernandes nos últimos 5 anos. Podemos deliberar a aprovação desses também? Podemos. E eu acho que vale colocar aqui, ó, a gente, em relação à Luciana, qual a jornada dela, qual a jornada de trabalho, se existe controle de ponto, se existe controle de jornada e como se dá, e requisitar se houver, para a gente entender como é que funciona, porque ela está num período na FEMA, no outro na Fundo Municipal de Solidariedade. Isso. Então, mas estipula um período, Fernando. Isso, boa. Requisitar Nos últimos 3 24 anos. meses, sei lá. Dos últimos 2 anos, vai. Já dá para ter uma ideia boa, para a gente não se atolar em documentos também. Ok. Aí aqui a gente... Podemos deliberar então isso daqui da Luciana, tudo certo? Sim. Aí temos aqui o convênio com o CIVAP, os ECONs referentes ao projeto de extensão responsável pelos concursos, informações sobre as referências da docente Elisete. Isso aqui eu acho que a gente pode solicitar também. Todos os ECONs, vou até trocar o lugar. Eu acho que a gente poderia também, nesses 2 últimos anos, solicitar os contratos de concurso que foram realizados. Muito bom. Então, eu vou acrescentar aqui na parte dos concursos, que a gente já tinha deliberado, todos os ECONs referentes aos projetos de extensão responsáveis pelos concursos, os ECONs, tudo isso dos últimos 2 anos, vamos pegar dos últimos 2 anos por enquanto, para a gente não se atolar em documento. Porque cópia de contrato vai vir um caminhão. ECON referente... Mas ela elaborou uma prova nos últimos 2 anos? O quê? FEMA? FEMA? Eles elaboram todo ano. E segundo eles, tem prova seletiva da Secretaria da Educação, Eles foi de Tarumã. eles fizeram para Tarumã, fizeram aqui para Assis, fizeram... E os contratos dos concursos, né? Dos últimos 2 anos, Vivi? Isso. Então vai, eu acrescentei aqui, ó, os ECONs referentes aos projetos de extensão responsáveis pelos concursos, os ECONs referentes aos concursos, incluindo toda a tramitação feita pelo VELA, para a gente entender aquela parte. Quando sai, elas lançam o ECON com o pagamento ali fixo por questão dos funcionários, e os delas, da Elisete e da Rosângela, eles vão em branco. Quem define o valor é o VELA. Então, acho que é importante a gente ter esses ECONs para saber como Então, que mas esse
vácuo que eu não consigo entender. Olha bem, eu sou funcionária da firma, eu já ganho como hora-aula, está dentro das horas, que ela falou que está dentro das horas, a atribuição realizar o concurso. Ela está recebendo para realizar porque está dentro das 40 horas dela, 45. E aí você ganha, no término de tudo isso, para realizar o concurso de novo? Então, por isso que eu acho que essa requisição vai esclarecer. Porque, primeiro a gente pergunta se existe normativa para esses pagamentos. E aí, se o Vela está mandando pagar de um jeito que não existe a normativa, a gente já aceita uma coisa errada. Por isso que para mim não ficou claro. Para mim, assim, da forma que as testemunhas colocaram, elas estão recebendo 2 vezes. É o que aparenta. E por isso que a gente precisa do ECOM, do diretor executivo uma vez dentro das horas-aulas e uma vez que o diretor está mandando dinheiro para elas. Como se fosse uma rachadinha, sabe? Sobrou X e eu mando, né? Então, a gente precisa entender, porque para mim não ficou claro. Quando ocorre essa participação para fazer concurso, geralmente tem que ter previsão no estatuto do servidor. E aí sim você ganha uma gratificação, um extra, na verdade, por aquele período, não é permanente, né? É temporário. E com base nessa legislação, do jeito que está sendo feito, pelo que estou entendendo, não tem nem nada que abaliza para fazer esse tipo de pagamento. Então, é isso que ficou confuso. Eu também acho. Mas eu acho que nos moldes que a gente está perguntando aqui, a gente vai esclarecer essa questão. E assim, olha, elas colocaram que de um tempo para cá ficou permanente. A legislação é clara quando fala para o servidor que não é permanente, ela é momentânea. E o que elas colocaram, que ela recebe 2.000 e pouco? Não, 10.000 fixo. Quase 10.000 fixos. Elas estão recebendo 65 horas aulas fixos, que era até março, era variável, e a partir dali começou a ficar fixo, porque segundo elas tem um volume grande de concurso. Uma pergunta aqui, só para ter noção do que está acontecendo. Os professores contratados, ela tem noção de dedicação exclusiva? Não, é por hora. É por hora do concurso. Cada concurso tem uma carga horária. Eles ficam liberados a dar aula em outras instituições, isso. Não tem dedicação exclusiva. Não. Então vamos lá. Aí o outro requerimento que a gente tem, mas aqui mais ou menos redigido já, em que a gente pede uma coisa importante, que os relatórios do controle interno foram feitos pelo Nivaldo, que ele citou na oitiva dele, não sei se vocês lembram, ele fazia uns relatórios, e que inclusive nesses relatórios ele já havia apontado a necessidade de a firma respeitar a lei da transparência e publicar os dados, e que segundo ele já teria levado esse ao diretor executivo da época, Eduardo Vela, e que o Vela não teria dado seguimento. Por isso eu acho importante a gente pedir todos esses relatórios dos últimos 4 anos, porque eu acho que não é um volume muito grande, a gente consegue... Porque esses relatórios eles vão para o Tribunal de Contas, né? Então tem uma aferição lá também. Sim, então, Eu acho que é meio que automático isso, pelo sistema Aldesp, né? Aldesp. Você tem que abastecer ele todo mês, alimentar ele. Aí outra coisa que ficou das oitivas, a pontuação técnica feita pelo senhor Alex Poleto, vice-diretor acadêmico, para a contratação da empresa Seven Join, que ele disse que tinha feito um termo técnico e tal, e aí acho que é importante requisitar isso. E aí eu acho que a gente podia requisitar também todos os documentos gerados por ECOM e UNDOC referente aos 3 últimos anos da folha de pagamento do Vela, para a gente entender como que essas verbas aparecem lá no lerite dele. Se é ele mesmo que pede, porque daquela oitiva do Marcelo Castro não ficou claro. O Marcelo Castro fala que não foi ele, mas ele fala que o Eduardo Vela pediu, então vamos pedir todos os ECOMs referentes só à folha de pagamento do Vela, que eu acho que não vai ser tanta coisa, para a gente entender de quem que vem a solicitação para colocar essas verbas no lerite. Aí solicitar as portarias de viagem, a deliberação do Conselho Curador sobre as bolsas, que a gente teve informalmente, mas eu acho importante a gente requisitar e juntar na CPI. Pode falar. Eu acho que também o que a
funcionária Luciana Fernandes colocou, que ela não tem responsabilidades com relação à assinatura da bolsa. Quais são as atribuições? Porque ela disse que ela é responsável pelo departamento de bolsas. Quais são as atribuições que um chefe do departamento, um responsável do departamento, é necessário saber, correto? Por quê? Porque se ela alegou ignorância, não posso alegar ignorância, funcionário nenhum alegar ignorância sobre o meu estatuto que me rege. Qualquer funcionário precisa ter ciência do estatuto que rege ele. Dentro do estatuto, falava que precisaria estar sendo declarado no imposto de renda. Então, eu não posso alegar ignorância. Se eu não li, foi problema meu, mas eu preciso conhecer. Vou pegar a descrição das atribuições do cargo. Isso. Vou acrescentar aqui então no ofício Luciana. Como você disse? Descrição das atribuições do cargo da... Descrição das... Mas acho que é mais fácil a gente pegar o concurso também, não é não? Não, interessante seria não concurso, a portaria de nomeação e aí a descrição do Lá cargo. vai estar também. Descrição das atribuições do cargo. E a portaria de nomeação, porque aí você sabe em que cargo ela foi nomeada Para quais atribuições. e quais atribuições ela tem que ter. Portaria De nomeação. Da servidora. É que quando se cria um cargo, se cria a rúbrica ou a nomenclatura e já coloca as atribuições desse cargo. Então, ela tem Os que- direitos e deveres. Então, mas o cargo não é criado no ato do concurso? Ela faz o concurso? Por lei. Então, mas para fazer o concurso tem que ter a lei anterior criando o cargo, né? Entendi. E a lei, no caso, seria essa portaria. Mas não, teria que ter não. uma lei mesmo, né? A lei cria o cargo, a portaria é que faz a nomeação. Isso, preenche. Em alguns estatutos, inclusive nem o da educação, a gente já tem dentro do nosso estatuto os cargos e as atribuições, os direitos e os deveres. Dentro do estatuto mesmo. Porque lá na FEMA eles criam um cargo sem autorização legislativa. Então vamos lá, ó. Da Luciana ficou ficha, só para encerrar aqui, a gente volta para a Luciana só para a gente deliberar. Deliberação do Conselho Curador sobre as bolsas, portaria de atribuição de aula. E aí podemos definir esse ofício, então, vou repetir só para ficar claro. Relatório do controle interno, pontuação técnica do Alessio Poleto, todos os documentos ECOM e um DOC referente à folha de pagamento do Eduardo Vela nos últimos 3 anos. Portarias de viagem, deliberação do Conselho Curador sobre a bolsa e portaria de atribuição de aula. Ok? Ok. Aprovado, então, dando seguimento agora ao da Luciana. Eu coloquei aqui. Descrição das atribuições do cargo da servidora Luciana Barreto Fernandes. Portaria de nomeação da Luciana Barreto Fernandes. Lei que criou o cargo da Luciana Barreto Fernandes. E eu faria uma pergunta aqui também. Se ela já ocupou algum cargo de confiança na FEMA. Às vezes o cargo dela também seja de comissão, né? Ou ela é concursada mesmo. Eu acho que Ela é concursada. concursada. Ela poderia ocupar um cargo de confiança? Pode? Sim, Não pode. Pode? pode. Nesses 4 anos não pode. Por qual motivo? Parentesco com o prefeito. Mas não é o prefeito que nomeia. É. Ela não está vinculada ao executivo, Né? Mas a FEMA tá, né? Então, mas é uma Mas aí fundação é o diretor que nomeou ela. da FEMA que nomeou ela, não foi o prefeito. É. Entendi. Tá, mas vamos deixar essa pergunta aqui. Eu vou colocar uma pergunta aqui que eu coloquei no... que eu fiz na oitiva e ela disse que não, mas eu tô com a pulga atrás da orelha. Se houve redução salarial nos últimos 6 meses. Se sim, por quê? Redução de quem? Da servidora Luciana Barreto Fernandes. Você tem que pedir o limite, né? A gente pediu já. Na última dá o plano de carga e salário. Ah não, eu pedi ficha financeira, Olerites, folha de pagamento da servidora Luciana Barreto Fernandes. Aí tem mais um aqui que foi uma sugestão do Eduardo, que está auxiliando a gente.
Cópia das legislações ou atos normativos que designaram ou impulsaram dirigentes, integrantes da presidência, diretoria e conselhos. Apresentar relação de servidores, colaboradores, professores, efetivos comissionados em função de confiança ou designados para membros de conselhos e diretorias que apresentam acúmulo em mais de um cargo, destacando nome do servidor, cargos ocupados, local onde exerce e carga horária de cada respectivo cargo ocupado. Cópia das fixações da remuneração e demonstrativo dos pagamentos efetuados aos dirigentes e professores da Fundação. Cópia do extrato enviado para o pagamento do banco para professores da Fundação. Indicar o link dentro do site institucional da Fundação IMESA, onde está disponibilizada toda a documentação e informação pertinente ao atendimento à transparência, artigo 48A da Lei de Responsabilidade Fiscal. Apresentar a legislação que criou e regulamentou o Serviço de Informação ao Cidadão e Ouvidoria. Relação de todos os contratos, compras, serviços, obras, repasses ao terceiro setor, incluindo todas as modalidades: contrato de gestão, contrato de programa, convênio, termo de parceria, termo de fomento, termo de colaboração, subvenção, auxílio, firmados contendo contratante, contratada, objeto, valor, data da assinatura do contrato, vigência do contrato, modalidade de licitação que se deu à contratação. Informar o grau de parentesco de todos os sócios e diretores da contratada com os membros da diretoria, presidência e conselhos, indicando os nomes e grau de parentesco. Apresentar cópia do inventário dos bens patrimoniais. Apresentar cópia do quadro de pessoal contendo cargos se preenchidos ou vagos, sendo que, se preenchidos, informar os nomes de ocupantes efetivos comissionados em função de confiança e apresentar ato normativo que criou cargos existentes no quadro de pessoal. É bastante coisa, mas é um ofício que o Eduardo pensou para balizar toda a investigação, né? Aí eu queria ver, doutor, existe como a gente, na requisição, solicitar que eles enviem isso digitalmente? O que está acontecendo? Eles têm tudo isso que eles estão mandando para a gente digital. Eles estão imprimindo tudo para mandar para a gente tem que digitalizar de novo. Será que não tinha como a gente colocar na requisição uma observação para eles mandarem já digitalmente? Não, aí você tem que fazer essa menção no ofício da requisição desses documentos. Se ficar mais fácil para eles mandar de forma eletrônica, aí você disponibiliza ou o e-mail ou um outro endereço para poder estar fazendo recebendo essa documentação. Eu acho pertinente a gente fazer isso em todos agora, tá, Nath? Vamos acrescentar em todos para a gente facilitar o trabalho nosso. Fins justificam os meios, né? Se você quer receber o documento, se é eletrônico, se é impresso, para você não faz diferença. Né? Então, chegando aqui. Podemos deliberar mais esse ofício, então? Sim. Perfeito. Uma última questão que eu acho que a gente estava passando batido, mas não pode passar, em relação ao cargo do Jairo. A questão daquele fatiamento, que eu não sei se vocês lembram, o Jairo, ele tem uma remuneração de mais ou menos R$60 mil. Só que, como ficou evidente na oitiva dele, ele só tem um cargo e uma função gratificada de coordenador. O que a gente precisa entender é por que aparece com 2 matrículas. E aí o Marcelo Castro, na oitiva dele, ele falou que aparece com 2 matrículas porque o Eduardo pediu que a plataforma lá da transparência deles, que eu não lembro o nome agora, que ele solicitou para essa plataforma que lançasse 2 matrículas, só que não existe essa normativa. Então acho que a gente podia fazer uma pergunta referente ao Jairo para fechar essa questão. Então seria quantos cargos o Dr. Jairo Reis possui Denominação do cargo também. Como? A denominação do cargo. Se ele é professor, ele é professor. Se ele é coordenador, tem... Porque cargo é por meio de concurso, né? Isso. Então ele teria que ter pelo menos prestado 2 concursos, para ter 2 matrículas diferentes. Pode ter uma função gratificada, mas aí Mas não gera matrícula. não gera isso. Podia ser um cargo eletivo também, como é um cargo de direção. Mas também não gera não é o matrícula. caso. Gera matrícula? Não, gera. Aí gera a matrícula de diretor acadêmico e professor, por exemplo. Tá, mas Gera. aí não pode ter uma função gratificada e ao mesmo tempo ser diretor. Isso. E tem mais uma coisa que a gente está deixando escapar.
A questão do plano de carreira de 2016, que o Jair falou que tem, e até onde a gente sabe ele não existe. Então vamos pedir. Quantos concursos ele prestou? Quantos vínculos ele tem? O que me impressiona é o Tribunal de Contas esse tempo todo. Eu perguntei aqui para o Marcelo do Tribunal de Contas se nunca verificou isso. Falou que nunca foi. O tribunal não apontou nada. Porque é muita coisa para falar que está sendo feito de forma irregular, né? Não vou falar ilegal, né? Irregular. Sim. E é muita coisa para pesquisar. E assim, né? São informações que não dá para desenhar, né? É preto no branco, né? O que a gente percebe pelas oitivas que não tem regulamentação, tem deliberações pelo diretor. Ó, eu quero um cargo, vai lá e põe, que nome que nós vamos dar a esse cargo? Tal cargo, né? Ah, vamos fazer concurso. Ah, quanto que vai? Ah, R$30 por pergunta. Não tem um lugar, É que nem se fosse uma instituição privada. Né? Leandro, e essa questão do criação de cargos, isso teria que ser por lei. Sim. Pois é. Por se tratar de fundação, não teria? Inclusive eu fiz a denúncia para o Ministério Público pela representação, já foi aberto o inquérito e estão dando seguimento. Mas está na própria lei orgânica aqui do município de Assis que todos os cargos das autarquias e fundações públicas têm que ser criados por iniciativa privativa do prefeito, com autorização do Poder Legislativo, da Câmara aqui. Se não passou aqui, é tudo irregular. Então, tá tudo irregular, né? Não, sim, é porque, né? Tem umas lacunas Aí eu aí fico que não tá batendo. pensando, mas assim, né? Tem procurador lá, tem tudo e... Passou. A questão é que o procurador lá não é procurador, né? Não está na licitação, não tá, quem faz a assessoria jurídica dos concursos é o próprio Vela, o procurador não sabe de nada. Bora lá que eu preciso. Tá, cópia da solicitação feita ao GovBR para lançamento de 2 matrículas. Na oitiva do senhor doutor, Jairo Reis, ele afirmou ter colaborado com a construção de um plano. Mas ele mesmo disse que foi de forma informal. Então, mas a questão é, qual normativa define que os professores da medicina vão ganhar o dobro dos professores? Não, então, eu acho que a gente tem que entrar dentro dessa premissa. Se existem normativas que falem de valor, de pagamento, se existe diferenciação, não do Jair, porque o doutor Jair, ele mesmo falou que foi uma conversa informal com o doutor Ulisses Guariba. Então, ele mesmo já disse que que ele entendia que era de forma informal. Agora a gente precisa ver se existe normativa. Existe uma forma informal. Eu acho que a gente tem que fazer um ofício só disso, né? Como é que eu vou abrir mais um aqui? Ofício, remuneração, medicina. 2 pontos. Vamos lá, então. Deu aqui a formular. Como que você falou mesmo agora? Se existe normativa, Normativa que diferencie o curso de medicina com os demais cursos. Existe normativa que defina diferenciação, né? Diferenciação no pagamento dos professores da medicina em relação aos outros docentes da FEM. Porque é muito incutido isso. Eles falam muito na diferenciação da medicina. No concurso, a Rosângela colocou que para a medicina paga um outro valor para a pessoa fazer a pergunta, é um valor, para demais áreas é outro valor, então precisa ver aonde que está escrito isso daí. O regime jurídico é único. Então, Que é o mesmo plano de carreira, né?
que inclusive que não pode ter diferenciação. E é essa que é a nossa preocupação, porque ao tentar legalizar essa situação, eles criam um embrólio jurídico, porque você vê um professor especialista ganhando quase 30 pau e um professor doutor ganhando 18, você vai criar um precedente para a faculdade inteira pedir equiparação salarial. E a partir disso coloca em risco a própria saúde financeira deles. E o pior que eu vejo de tudo isso, só pensaram exclusivamente nos professores e os demais funcionários não têm plano de carreira. Isso que ela estava falando, que ela mais trabalhista. Não tem. Administrativo não tem. No administrativo não tem. Então só pensou nesses altos salários para os professores e os demais funcionários, que nem a dona Lenilda aqui falou assim, eu sou a primeira funcionária e continuo nesse salário. Então, entrou no salário normal, no padrão normal, e os demais foi assim, exorbitante. Então, mas essa estruturação que eles fizeram do plano que eles aprovaram ano passado, não incluíram o servidor? Não. Só professor? Só professor. Mas isso não chegou a passar pela Câmara também? Não, também. Então, está tudo ilegal. Porque precisa, a lei, é uma lei que tem que fazer isso aí. Foi no final do ano passado. 2019, não foi? Não passou nada Não, aqui. é de 21. Começou a valer esse ano, eu acho, o plano de carreira. Tá, E assim... É uma lei, plano de cargos e salários é uma lei. Ela tem que passar aqui. Como que ela está valendo sem passar aqui? Então, esse entendimento de que tem vida própria é que eu não estou entendendo. Não é, porque inclusive essa questão que não tem plano, não tem estatuto para o servidor da FEMA, é o estatuto do servidor do município. Ele é para todos, ele é para fundação, autarquia, órgão, entidade, é para todos. Ele não faz diferenciação do que aqui pode, ele não pode. Então, mas é isso que eu estou falando. Por que lá existe esse entendimento de que eles têm vida própria? Será? Porque tudo eles fazem lá entre eles? Conta isso para eles, por que eles têm esse entendimento? Não, tudo eles fazem entre eles. Não, assim, é um monte de coisas assim que a gente não consegue compreender. Eu não sei também, eu vou estar falando agora, porque senão depois eu acabo esquecendo. Nós pensamos também de pedir a lista dos plantões, lembra? Nós pedimos lá da UPA. Não. Calma aí, só deixa eu acabar de dizer. Pergunta, vai pensando aí na redação. Porque eles colocaram que eles ganham por plantão nas cirurgias, correto? Uhum. E a gente pensou em solicitar as entradas dos casos cirúrgicos. Vamos lá, então. Porque nunca tem vaga. E aí eles falam que todo final de semana tem cirurgia. E aí fala que não tem vaga, não, onde que então eles operam? Ver se existe essa tabela de plantão também. Vamos lá. Como que a gente pode começar aqui? Isso não conheci, tipo, no Santa Casa, você tem um médico que trabalha lá e trabalha no Santa Então, eu acho que a gente tem que estar solicitando lista de médicos de plantão, Lista de dia, horário. médicos plantonistas. Pode falar isso. Não, é isso que eu ia falar. Corrigir. Plantonista. Lista de médicos plantonistas com dia, horário, controle de ponto E valor, né? E valor. Do plantão. e valor por plantão. Aí dá para pedir qual normativa define isso, né? Isso. Isso. E eu acho que a gente tem que pedir um documento, eu não sei agora, vou colocar a ideia para ver se vocês ajudam. A entrada desses pacientes para fazer as cirurgias. Teria que ser prontuário, né? Mas aí Aí é sigiloso, particular, né? é sigiloso, né? Então, uma listagem então, de pacientes que se submeteram a cirurgias, dia e horário. Também, externo, mas de- Número, né? Número de pacientes.
Por quê? Porque daí a gente casa. Aí ele fez plantão, fez cirurgia. Listagem de Aí eu tenho um paciente que todas fez, que deu entrada. a cirurgia. Eu acho que dá para perguntar também se é só SUS ou se eles atendem particular. Os médicos remunerados pela FEMA. Atendem somente pacientes SUS na Santa Casa? Aí na 4 a gente pergunta isso daí. Fornecer listagem de todas as cirurgias feitas por profissionais da FEMA nos últimos 2 anos. Eu vou colocar entre parênteses assim, ó. Se houver sigilo profissional, censurar parte do nome. Você acha ok fazer assim, doutor? Daí qualquer coisa você coloca só o primeiro nome lá, né? E fornece. E eu acho que a gente tem que pedir também lista de profissionais, de médicos que são pagos pela FEMA e lista de profissionais, de médicos que são pagos pela prefeitura. E pela Santa Casa, né? Que fala que tem uns que trabalham nos dois aí, até trabalhando. O que a gente tem recebido muita denúncia, por exemplo, que um médico ele está de plantão na UPA e aí esse mesmo médico está lá num posto de saúde. Fornecer escalas e controle de ponto. Não tem que receber muito? Na Santa Casa também. Tá, aí uma coisa que me lembrei agora também, na última do Jair, ele falou que alguns profissionais eles recebiam 1/3 da hora-aula para ficar em casa, disponíveis. Plantão é a longa distância. Isso. Se precisasse, eles estariam. Qual normativa define os plantões remotos ou longa distância? Ele falou longa distância, mas eu não sei se é um nome adequado, não sei. Eu acho que não é nem assim remoto, eu acho que elas ficam esperando. Se tivesse fica em uma casa. você não precisa ficar lá. Como chama, né, daquele plantão? Você tá. Você fica em casa, sobre aviso, né? Uhum. Sobre aviso. Qual normativa define qual o valor pago? Outra coisa assim que me preocupou bastante, muito mesmo, com relação às manobras que a enfermeira faz, que ele colocou que ela não faz a manobra, ela só ensina. Mas ela não pode fazer. Ela não pode fazer. Qual normativa que tem para poder estar fazendo isso, sabe? Porque eu tô lá, eu não tô vendo se ela vai fazer a manobra ou não. Entendeu? Ela tem, por exemplo, a professora Arlete tem autorização legal para realizar procedimentos médicos? Ela tem autorização para realizar esses procedimentos em pacientes? Se ela não pode realizar em pacientes, como tem capacidade técnica para ensinar? Tá, só vou listar aqui para a gente deliberar e aprovar. Outra coisa, os coordenadores são pagos da UPA, são pagos por qual instituição? Se é pela FEMA ou se é pelo município? Qual que é o horário de trabalho? Por exemplo, esse final de semana eu estive na UPA. Solicitei um coordenador, não tinha nenhum coordenador à disposição
que o funcionário me falou que é de segunda a sexta-feira que eles trabalham. Quem são esses coordenadores? Qual a jornada de trabalho? Qual o horário? Qual o horário de trabalho e fornecer controle de pontos. Tá, eu vou voltar aqui. Lista de médicos plantonistas com dia, horário, controle de ponto e valor do plantão. Requisitar normativa que define o pagamento de verbas referentes aos plantões. Eu acho que valeria a pena também de colocar o de plantão de todos os médicos que trabalham na UPA. É que a gente colocou a prefeitura, que acho que entra também, não entra? De todos. Porque o que a gente recebe de denúncia também? Que o médico, às vezes está lá na escala, mas ele não está trabalhando. Então, aí, deixa eu continuar aqui, que eu acho que a gente fecha essa questão. Eu preciso ir. Requisitar normativa que define o pagamento de verbas referentes aos plantões. Se os médicos da FEMA atendem somente pacientes SUS à Santa Casa, fornecer listagem de todas as cirurgias feitas por profissionais da FEMA nos últimos 2 anos, sobre esse grupo profissional censurar parte do nome. Lista de médicos pagos pela FEMA, fornecer escalas e controle de ponto. Aí, lista de médicos pagos pela Prefeitura, fornecer escalas e controle de ponto. Lista de médicos pagos pela Santa Casa, fornecer escalas e controle de ponto. Aí, qual normativa define os plantões de longa distância? A professora deve ter autorização legal para ensinar procedimentos médicos e se ela tem autorização legal para realizar esses procedimentos médicos em pacientes. Se ela não poder realizar em pacientes, como que ela tem capacidade técnica para ensinar? E se os coordenadores da UPA são pagos com dinheiro da FEMA da Prefeitura, quem são esses coordenadores, qual o horário de trabalho e fornecer o controle de ponto. Podemos deliberar? Então, ok, então, aprovado. Gente, eu pedi licença, mas eu preciso ir. Vamos só definir rapidíssimo. Eu não posso, já são 11 horas. Fala qual dia da semana, quinta-feira que vem, você pode fazer leitiva? Quinta-feira que vem. Quinta, se for à tarde, sim. Vamos marcar na quinta? Dia 1º? Não, acho que era bom a gente pegar um daqueles dias que pega o dia inteiro. A gente manda para a educação lá. Pois é, mas eu tenho alguns casos de criança que eu preciso fazer observação que está gritando. Tá. Então eu não posso deixar essas criancinhas. Não, mas daí qualquer coisa a gente reveza. Assim, os manos faz de manhã e você faz à tarde, pode ser? Aí eu gostaria de estar presente nos dois. E se na outra semana eles conseguem de manhã? Dia 6? Dia 6, terça-feira? Isso. Consigo. Tem comissão no dia 6, Nath? Não, as comissões são semana que vem agora, na outra não tem. Então vamos marcar para o dia 6? Tudo bem. Aí a gente marca. Aí o que eu sugeri? Vou pegar na mala ali. Gente, eu preciso... Não, dia 6 não. Não? Dia 6 é... A véspera de feriado. Mas vai nem estar funcionando aqui. Ah, é? Câmara? Dia 7 Não. Dia 7 é... Por nós não tem problema. Brasil. Por nós vai estar funcionando. Não, só dia 7. Eu olhei no meu, eu pensei que era segunda, mas não, eu começo do lado errado. Então, aí só para conferir aqui, Vivi, a gente pode deliberar as convocações e definir o dia depois, na hora de fazer o ofício? Tudo bem. Então, ó, o que eu ia sugerir? Em relação ao projeto, a gente ouviu o Reinaldo, que era sócio, ouvi a Renata Rocha, ouvi a Josiane, que era funcionária de saúde, também foi da projeto. E aí, em relação aos professores, ouvi a Shirlene, ouvi a Arlete, o sobrinho do coordenador, que é esse aqui, Felipe Costa Vicente, e a Patrícia do Amaral Oish, que são esses professores que têm a titulação um pouco mais baixa e que não bate com o plano de carreiras. Perfeito. Podemos deliberar essas convocações? Perfeito. Aí a gente vai definir o horário e enviar os ofícios. Gente, obrigada. É que eu tenho que levar minha mãe no médico agora, 11 horas. Não havendo mais nada a ser discutido e já aprovados os ofícios e convocações, declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigado a todos. Tchau.